Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha, uma questão do Enem de 2015. Bom, pessoal, essa questão ela deu alguma polêmica no Enem de 2015 e, poxa, ela entra para o grupo daquelas questões que eu sempre falo que não precisavam ter aparecido na prova do Enem. Uma questão que ficou muito específica, uma situação de texto que não serviu para absolutamente nada, né? E uma série de situações um tanto quanto esquisitas. Eu acho que a gente tem uma bibliografia, a gente tem os livros didáticos nacionais, né? E a prova ela tem que ser criada em cima do que está nos livros didáticos. Se eu começar a ler qualquer coisa em qualquer texto maluco e resolver colocar uma maluquice na prova, isso vai ficar meio complicado. E eu acho que foi o que aconteceu com essa questão. Então, observe o seguinte: ele fala para nós assim: será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como Fata Morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre um horizonte molhado. Repara, pessoal, que essa frase, cara, não tem nem pé na cabeça. Pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre um horizonte molhado. Bom, quando as condições são favoráveis, a luz refletida, olha bem, que agora o texto é importante. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria, então a luz está vindo de baixo para cima. A luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. Bom, pessoal, aí a luz pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima. Olha, a luz pode ser desviada pela refração e a luz pode ser desviada pela reflexão. Vai depender de onde está esse observador. Se esse observador tiver lá para o alto, a luz saiu da água e foi lá para o alto, mudando do ar frio para o ar quente. Então, isso seria um desvio chamado refração. Agora, eu poderia ter uma situação em que a luz seria refletida pela camada de ar quente acima, porque, afinal de contas, o ar frio é mais refringente e o ar quente é menos refringente. Ao tentar passar do ar frio para o ar quente, a luz pode sofrer reflexão total. Então, observa que falar que a luz foi desviada por uma camada incomum de ar quente acima não quer dizer que foi refração, muito menos quer dizer que houve reflexão. Vai depender da posição do observador, que ele não falou onde esse observador estava em nenhum momento. Ele só falou que tratava-se de uma fata morgana. Bom, que livro nenhum livro didático no Brasil, até 2015, falava sobre fata morgana, tá bem? Aí ele fala, de acordo com estudos dos pesquisadores da Universidade de São Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com as águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana é qual? Bom, gente, ressonância não tinha absolutamente nada a ver. Difração, você falar da difração da luz em situações macroscópicas é complicado, a difração da luz ocorre em situações microscópicas, né? Quando o comprimento de onda da luz é próximo ao tamanho dos obstáculos, então difração também estaria fora. Difusão também, difusão é reflexão difusa, difusão é quando a luz reflete de forma desordenada, de forma difusa. Então, na verdade, nós teríamos duas respostas: refração e reflexão. Bom, a maioria dos livros brasileiros didáticos que falam sobre miragem falam de uma miragem por reflexão.
Mas a bendita da fata Morgana em si é uma miragem, só que não uma miragem por reflexão, e sim uma miragem por refração. Existem as duas possibilidades, só que o texto não fala nada disso. E nenhum livro didático brasileiro falava em fata morgana, tá? Então, acabou dando muita discussão, né? Algumas pessoas escreveram na internet, ah não, se desviou foi refração. Uai, mas a reflexão também desvia, né? Tanto a reflexão quanto a refração é um desvio da luz. Só que a reflexão é um desvio de retorno. E a refração é um desvio que muda de meio, tá? Então, meninos, ficou muito estranho. Aí, o que é, na verdade, uma fata morgana? Existe mais de uma situação. Vou colocar dois desenhos aqui diferentes. Tudo depende da posição do observador. É lógico que, de acordo com o texto, a luz saiu da água. Lembra que ele fala que a luz que foi refletida pela água fria é desviada por uma camada de ar quente acima. Então, o que eu propus? Embaixo o ar está frio, embaixo o ar está mais refringente, em cima o ar está quente, em cima o ar está menos refringente. Se o objeto estiver na água, se a luz estiver saindo da água para o céu, a luz vai passar do ar frio para o quente, do ar frio para o quente. E aí, do ar frio para o quente, está passando do mais refringente para o menos refringente. Do mais para o menos, velocidade aumenta, ângulo aumenta. Então, a luz vai afastando da normal, chega aos olhos do observador. E o olho do observador não vê essa curva. O olho do observador entende como se a luz propagasse em linha reta. Então, isso, por exemplo, dá a ideia de que essa plataforma de petróleo está meio que flutuando, porque a plataforma de petróleo estaria aqui abaixo, mas ela parece que está meio para cima, assim. Isso seria uma fata morgana, tá? Bom, outra situação é um pouquinho diferente. A outra situação seria o seguinte. Imagine que não é a situação da prova. A situação seria um objeto que está na camada de ar quente, ele manda luz para todas as direções. Aí esse objeto, ele sai da camada, esse objeto emite raios luminosos, que saem da camada de ar quente e vão para a camada de ar frio. Então, ao passar do ar quente para o ar frio, passa do meio menos refringente para o meio mais refringente. E quando passa do menos refringente para o mais refringente, a velocidade diminui, o ângulo diminui e aproxima da normal. Então, a luz que sai do ar quente vai aproximando da normal até chegar no observador. O observador não vê essa curva. O observador entende como se a luz caminhasse em linha reta. Então, o que eu vou ter aqui? Eu, observador, vou ter a impressão que esse objeto está lá mais para cima. Isso vai promover uma deformação, igual está aparecendo aqui nessa foto. Eu tenho a impressão de que o morro é mais alto, que a ponta do morro está mais para cima. E aí, isso causa essa deformação estranha aqui no fundo, que, sinceramente, a impressão que eu tenho é que o texto falava mais de algo assim do que de algo como está no primeiro desenho, tá? Bom, o que interessa é que, como se tratava de fata morgana, não houve reflexão, houve apenas, de fato, refração. Por isso, a resposta da questão ficou a alternativa letra B como sendo a alternativa correta. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.